Olá, queridos, boa noite, graça e paz seja contigo, tudo bem? Eu sou o pastor Fábio. Boa noite, eu sou a pastora Elaine. Nós somos pastores auxiliares, trabalhamos com o Ministério de Casal na Igreja Batista Betânia, na cidade de Campos de Goytacazes, e trazemos aqui a todos vocês um abraço dos nossos pastores, pastor Henrique e Eliana Lima, e é com muita alegria que a gente está aqui nessa noite para poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus para nós casais, né? Bases, alicerces de família, que nesses dias têm vivido novas experiências, né? Então nós estamos aqui para isso, tá bom? Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente e que você fique bem à vontade. Aproveita, compartilhe agora essa transmissão com aquele casal que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de Deus, que está precisando receber a presença do Espírito Santo de Deus no seu casamento, nas suas vidas, na sua casa, na família. Corre lá, compartilha para poder estar aqui com a gente também, tá bom? Aos que estão entrando aí na transmissão, eu já estou vendo aqui, só que olha só, eu não consigo enxergar de longe, eu sei que a pastora também não vai conseguir, mas tem gente entrando aí no Facebook, então você que está entrando, seja muito bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe, vai entrando, vai divulgando, vai participando com a gente, e que Deus possa te abençoar aí de forma poderosa, não é, meu amor? Eu estou tentando chegar, mas ficou boneco, né? Não, não sei, parece que é. Ah, lá, é a Mariana. Ah, tá. Então vamos lá. Compartilha aí, gente. Amém. Compartilha. Vamos compartilhando. Amém. Vamos orar então? Vamos orar? Pode orar? Deus, nós queremos te agradecer pelas nossas vidas, te agradecemos, ó Pai, por este dia, por este momento, pelo privilégio de podermos estar aqui, ó Pai, em unidade, em comunhão, com os nossos irmãos de perto, aqui pelo aplicativo do Ministério de Casais, e também com esses que estão talvez muito longe, onde nós nem sabemos, através dessa live no Facebook. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Que o Teu Espírito Santo possa ter total liberdade para agir em nós e através das nossas vidas. Que a Tua presença seja marcante e poderosa nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos negócios. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Hoje nós vamos falar um pouco de um assunto que é do nosso interesse mesmo, né? Só um pouquinho, gente, o boneco apareceu ali, depois vocês vão entender. Tem gente participando, é porque a gente está com o pessoal aqui que é do do local. Então tem gente entrando aqui no aplicativo aqui, na conferência. É muita alegria, seja bem-vindo quem está entrando. Amém, tá falando aqui, benção pura. Tá falando aqui, ó. Vamos lá. Gente, é uma alegria muito grande poder estar. Vocês que estão do outro lado aí, vocês não estão vendo, né? Mas são casais que estão conosco, que é bênção, é alegria pura estar com eles, né? Com todos eles. Então, a gente se sente honrado de poder estar com eles, né? E ficamos muito alegres, tá? Com todos vocês. Ele tá balançando a mão lá. Mas, enfim, gente, o nosso assunto de hoje é um assunto que é de interesse nosso, né? Nós nos casamos e nos tornamos uma família, né? E hoje a gente tem visto aí, né, tanta coisa acontecendo no meio das famílias, não somente brasileiras, mas famílias em todo o mundo, né? Quando começou a família, a instituição da família, a gente sempre fala, né, que a família é uma instituição criada por Deus, foi Deus que criou a família, né? Ele criou Adão, depois Eva, e depois destes dois, a união dos dois, nasceram filhos, né? E veio aí a instituição da família, uma família instituída por Deus, debaixo da bênção de Deus, né? Apesar de terem acontecido alguns atropelos aí, né, no meio do caminho, a gente sabe a questão do pecado, da expulsão deles do paraíso, mas um fato é que a instituição família foi criada por Deus. Tá? Foi criada por Deus, e para quê? Para que nós sejamos felizes dentro dela, né? E como que estão as famílias hoje? Né? A gente vê tanta notícia que algumas nos alegram, outras nos entristecem, né? E qual que é o nosso desejo para a nossa família?
fala a verdade, a gente quer que a nossa família seja uma família feliz, né? A gente quer que a nossa família seja uma família abençoada, né? E como que a gente faz isso? Onde a gente vai buscar essa felicidade? Aí que está o grande diferencial, né? O mundo hoje tenta impor para a gente alguns modelos de felicidade, né? Que anda de acordo com o modelo padrão do mundo, né? Que eles buscam a felicidade aonde? Nas realizações materiais, né? Nos seus status, né? Aonde eu moro, o que eu tenho em casa, né? E assim por diante. Então, essas coisas trazem bastante atropelo para o encontro da felicidade dentro da família. Traz bastante atropelo para que a gente encontre a bênção de Deus, a verdadeira bênção de Deus para dentro da nossa família. Qual que é o padrão de Deus para a nossa família? Qual que é o desejo do Senhor para a nossa família? Né? A gente precisa buscar entender, né? E saber qual é o interesse do Senhor para a nossa família. O nosso Deus, gente, fala a verdade. Aí nós nos casamos, temos filhos, e muitas das vezes a gente vai corrigir os nossos filhos e a gente fala com eles assim: olha, não faça não que Deus castiga, né? E às vezes a gente cresce com o quê? Com a visão de que Deus é um Deus, né? Malvado, carrasco, que eu não posso fazer nada, que Ele castiga, né? Então, e com o passar do tempo a gente começa a entender que o nosso Deus, sim, Ele é justo, certo? Ele é santo, Ele é perfeito, mas Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de perdão, né? Ele perdoa as nossas falhas, né? E Ele está sempre pronto para nos abençoar, para nos acolher em teus braços de amor. E é pura graça e misericórdia, né? Graça, todos os dias ela pode ser alcançada, que é o favor imerecido. E a palavra de Deus fala que a misericórdia dele também se renova nas nossas vidas todos os dias, né? Então é todo dia, todo dia. Então, existe família perfeita? O que vocês acham? Existe esse modelo padrão, né, de perfeição, de felicidade, né, de família? Se a gente for olhar hoje, o que está em moda hoje, né? A mídia social. Então você vê muitas fotos de famílias, né? Famílias sorridentes e famílias curtindo e demonstrando sua felicidade, né? Ou pelo menos aparentando essa felicidade. E aí, muitas das vezes a gente olha para essas fotos, né, nas mídias, e aí a gente começa a olhar para a gente e fala assim: nossa, o que eu estou vivendo, né? Eu queria ter essa vida que a pessoa aqui, que fulano está nessa foto, eu queria estar aqui nesse lugar e não estou. Não tenho condições de fazer nada na minha vida. E olha que existe muita foto que é montagem, né? Depois a gente vai vendo, algumas pessoas colocam, né, como faz para poder montar a foto. Então, muitas das vezes, gente, não é que não existe família perfeita também na foto, né? Não é perfeita, não são felizes na foto. Muitas fotos refletem a felicidade real de uma família. Muitas das fotos, sim, refletem essa felicidade real. Mas família perfeita, não existe família perfeita. Não existe ninguém perfeito, né? O único perfeito aqui na terra é Jesus, foi Jesus, né? Enquanto Ele esteve conosco aqui como homem, Ele foi o único perfeito, né? Ele que nunca pecou, nunca errou, mas por amor a nós levou sobre si os nossos pecados, os nossos erros, para que hoje a gente tivesse a chance de poder ter um acesso, né, um livre acesso a Ele, para que nós pudéssemos obter as bênçãos, né, obter a salvação através desse sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então, e na verdade, esse padrão da família perfeita que a gente fala que não existe, não é no padrão de Deus, né, da vontade soberana de Deus, não é isso, né? É no nosso padrão, não é verdade? É no nosso padrão. Na verdade, existe a família no nosso padrão, a família perfeita, que na nossa visão é imperfeita, né? Porque são várias pessoas ao mesmo tempo, são vários pensamentos, são vários achismos, são várias vontades, tudo junto e misturado, né? O que nós precisamos é pegar
essa nossa família que nós temos, mesmo que ela seja a nosso grosso modo de ver as coisas, uma família perfeita, é adaptá-la à perfeição, da busca da perfeição da família que Deus projetou para a terra, né? Dessa instituição que Deus projetou para nós vivermos, né? E assim adquirimos todas as bênçãos, graças, misericórdias, milagres, né, de Deus para as nossas vidas como família. Sim, verdade. E nós não falamos ainda em qual versículo, mas nós vamos chegar lá, tá? Isso é só a introdução. Mas nós vamos falar para vocês. Mas para que a gente tenha uma família feliz, uma família abençoada, existem alguns princípios que a gente precisa seguir, né? E esses princípios, quem nos dá é Deus. Quem nos dá esse princípio é a própria palavra de Deus, e que nós vamos ver alguns desses princípios aqui. A gente, para ter uma família feliz, a gente precisa ter uma família bem alicerçada. A estrutura da família ali, aonde ela está sendo construída, tem que ser um alicerce bem firme, um alicerce bem forte. Se a gente for falar de construção material, de casa, a família não é a casa, o tijolo, o cimento, mas a família é quem está ali dentro, né? São os pais, os irmãos. Então isso sim é a família. Mas para a gente fazer um comparativo, se a gente for fazer uma construção hoje, a primeira coisa que a gente vai olhar no terreno é o que? A gente vai acertar todo o terreno, né? Se tiver alguma coisa, algumas sujeiras, né, pedras, ou tiver alguma elevação, né, não estiver no nível adequado, então a primeira coisa é ali a gente arar aquele terreno ali, para a gente poder preparar a fundação da casa. Eu não sou pedreira, não entendo, a gente, né, sabe mais ou menos assim por alto. Então a gente sabe que é necessário o concreto, né, para que a gente faça a fundição dessa casa, né, o concreto, que é o cimento, a areia, eu pesquisei hoje, é a areia lavada, né, a areia natural, ou pó de pedra, que mais? O cimento, a pedra, a água, né, que é muito essencial também para a construção do alicerce. E para essa construção ela ser erguida, também precisa da ferragem, né, que é para onde vai dar a direção dessa construção. Se nós trouxermos para nós como família, como lar, a construção do nosso lar, que é a nossa família, né? Essas são as pessoas que convivem todos os dias, né, pelo laço sanguíneo, né, ou até mesmo somente pelo laço amoroso, afetivo, que hoje é um gesto mais lindo que existe hoje, gente, é você adotar alguém, né? É você, por amor, trazer essa pessoa para perto de você, para que você possa criá-lo como sendo de sua família. Né? Cuidar, então, né, de verdade. Cuidar, vai além de sangue, né? O amor é essencial. Então, trazendo para a gente hoje, a gente pode dizer o quê? Que nós precisamos de amor, respeito e perdão. Né? São alguns atributos, né? São algumas das características que a gente precisa dentro da família. Né? É o amor, o respeito e o perdão. A gente vai ver aqui que nós precisamos olhar hoje para dentro da nossa família muito além do grupo, sabe? Porque às vezes vou tirar eu como mulher, né? Como mãe, como esposa. Às vezes nós queremos cuidar tão bem da nossa família, da nossa casa, queremos o bem, né, para eles, queremos o melhor para nossa família, essa é a verdade. E a gente esquece de olhar para nós mesmos. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender que para mim cuidar bem de outra pessoa, eu também preciso estar bem. É preciso que nós olhemos, sabe? Eu sempre falo que a gente precisa se analisar todos os dias. O tempo todo nós precisamos nos analisar. Sabe? Olhar para dentro de nós mesmos e sabe, perguntar como que eu estou hoje? Como que eu, Elaine, estou hoje? Eu estou bem? Né? O que eu preciso hoje para mim estar bem, né? Qual que é a minha necessidade hoje? Sabe por quê, gente? Porque se eu não estiver bem, eu não tenho como cuidar bem da minha família.
sabe? Hoje, em tempos de quarentena, a gente está falando direto aí, tá todo mundo dentro de casa, e a gente estava aqui na nossa cidade vivendo lockdown. Agora que está começando a liberar, né, algumas coisas. Então você está o tempo todo dentro de casa e o teu filho, os teus filhos falando o tempo todo, mãe, 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 mãe. Às vezes o pai está lá do lado, mas aí vai lá e chama mãe, mãe, mãe. E aí, se eu não estiver bem, como que eu vou atender bem as necessidades dos meus filhos? Como que eu vou atender bem as necessidades do meu marido? Então eu preciso ter um olhar, não um olhar acusador, sabe? Não um olhar tão crítico a ponto de me matar, não. Eu preciso olhar para mim com um olhar de amor, um olhar de carinho. Sabe por quê? Porque além da sua família que ama você, existe alguém muito maior que te amou primeiro, que é Jesus. E Ele viu algo dentro de nós que a gente mesmo não viu. A gente mesmo às vezes não consegue enxergar. Sabe, às vezes a gente está tão para baixo que a gente acha que eu lembrei do desenho de novo da Iana, né? Depois eu que estou mostrando a idade. Nossa, é as 11. Mas enfim, a gente olha pra gente mesmo, gente. Tem dia que eu me olho, se eu deixar o acusador das nossas almas, né? E o que ele quer fazer, o inimigo? Ele quer fazer que a gente se sinta mais para baixo ainda. Todo tempo, né? Qual que é as setas que ele vai lançar? Você é incapaz. Você como mãe, você falhou nisso. Você como esposa está longe de ser uma esposa perfeita, uma esposa segundo a palavra de Deus. Você como mulher, você como filha de Deus. E aí as setas vão chegando e as acusações vão chegando. Não é esse olhar. O Senhor, quando olha para a gente, Ele tem um olhar de amor. Quando o Senhor olha para a gente, Ele não olha acusando, né? Ele quer o nosso bem. O Senhor, Ele nos exorta sim. Quando nós estamos falhando em algo, o Senhor nos exorta com amor, assim como o pai corrige o seu filho. Deus corrige aquele a quem Ele ama, assim diz a palavra de Deus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, parece uma atitude egoísta, mas não é. Em primeiro lugar, olhe para você mesmo, para você mesma, como indivíduo. Dentro dessa família, né, a nossa aqui, nós somos 4. Dentro das suas casas aí, da família de vocês, tem família que é muito grande, né? Tem família que tem 6, 8, 5, 3. Então, dentro dessa quantidade de pessoas na sua casa, quem é você? Quem é você dentro da tua família? Como você se sente dentro da tua família? Qual é a tua função dentro da tua família? Qual é o teu papel dentro da tua família? De antemão, eu já quero falar que o teu papel é importantíssimo, o teu papel é fundamental para que a tua família seja uma família feliz e uma família abençoada. Amém, pastor? Amém. Na verdade, isso é necessário até mesmo, esse entendimento, porque a sociedade é assim, né? Até para você conseguir ser, entre aspas, né, feliz ou bem aceito no meio da sociedade, do seu ciclo de convivência, seja ele profissional, religioso, pessoal, você tem que trabalhar essa questão aí que você está falando, de entender quem é você. Porque, na verdade, eu vejo um ditado que fala, se você quer ver a melhor em alguém, comece por você. Porque, geralmente, o que nós exigimos da outra pessoa, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, né, ou até mesmo no nosso ciclo de convivência social, o que nós exigimos na pessoa, geralmente é algo que está faltando na gente. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso em nós, para que isso não seja uma necessidade nossa, em nós, e que a gente venha cobrar do próximo, né? Porque aí começam os conflitos aí, igual você está falando, né? O respeito, você falou respeito, perdão, amor, isso é algo que em primeiro lugar nós temos que ter por nós mesmos. Eu não vou conseguir te amar como minha esposa, te respeitar e nem te perdoar se eu não tiver isso em mim, né? Se eu não me perdoar a mim mesmo, se eu não amar a mim mesmo e se também eu não respeitar a mim mesmo. Às vezes a gente vê... Não, deixa, é outro assunto. Mas... É porque eu ia dar um exemplo aqui, mas que vai entrar numa outra área. Mas tem a ver com isso daí. Então, na verdade, a gente precisa viver dessa forma, buscando inicialmente em tudo, primeiro em nós, né? E não no próximo. Se a gente fizer isso, 50% do caminho já está bem percorrido.
Sim, verdade. O pastor me fez lembrar que eu era assim, gente. Para mim, sempre foi muito mais fácil perdoar as pessoas, e olha que ainda demorando um tempinho, porque eu sou mais, introspectiva, né? Então, eu demorava ainda um pouquinho para liberar o perdão das pessoas ao meu redor. Mas para mim perdoar sempre foi muito mais difícil, entendeu? Eu sempre me cobrei muito, muito, muito pelas minhas atitudes, né? Pelos meus gestos. E isso no caminhar com Cristo é que a gente vai aprendendo, né? Que a gente recebe, a gente entende esse perdão, esse amor de Deus, que nos aceita como nós somos, né? O Senhor nos aceita como nós somos. Ele não nos deixa assim, né? O Senhor vai sempre nos ensinando algo melhor todos os dias. Então, foi no caminhar com Cristo que eu aprendi. Sabe, nos momentos com Deus, é importante você tirar o seu momento com Deus. A gente dá atenção para todo mundo em casa, né? E a gente dá atenção para o nosso marido, para os nossos filhos. Às vezes não damos atenção para nós, como nós estamos falando, e para Deus. Muitas das vezes a gente deixa Deus para trás, né? É importantíssimo que nós tenhamos o nosso tempo com Deus, porque através desse tempo com Deus, essa conversa com Ele, essa oração com Ele, é que Ele vai curar-nos, é que Ele vai restaurar, sabe, cada pedacinho que precisa de restauração, que precisa de cura, tá? Dentro de você, dentro da tua alma. Amém? Outra coisa importante, como que você foi criado na tua família de origem? Para a sua família hoje ser feliz, você precisa entender como você foi criado na tua família de origem. Como que foi a criação dessa família? Né? Você cresceu em qual cultura, né, da sua família de origem? Sabe por quê? Porque você precisa analisar como foi, porque nem tudo que você recebeu enquanto criança, na sua família de origem, você vai trazer para dentro do teu casamento, você vai trazer para dentro da tua família. Você precisa filtrar, né, o que você vai trazer para dentro da tua família, porque nem tudo vai dar certo, né? Às vezes o que deu certo na tua família de origem, talvez não dê certo na tua família de agora. Então é preciso que você pare e pense como foi a tua família de origem, o que você aprendeu de bom, o que você aprendeu de ruim, para que vocês possam colocar em prática dentro do seu casamento, dentro da sua família. É preciso haver um consenso, né, entre marido e mulher, para que vocês dois possam filtrar o que para vocês é bom e o que não é. O exemplo nosso aqui, vou falar... Porque na verdade o que você tem que trazer não é a cópia, né? O que você tem que trazer é o aprendizado que você teve com as situações que você viveu enquanto estava na casa dos seus pais, quando você, na verdade, não tinha a sua família, você fazia parte da família de alguém, né? Então lá você tem experiências e exemplos e que você vai tirar dali um aprendizado, seja ele bom ou ruim, né? E o que você tem que trazer para a formação da sua família, né? Que é a família que você forma com seu cônjuge, e a partir daí é a sua família, porque até então você faz parte da família dos seus pais, não é verdade? Eles são os seus familiares. Então o que você tem que trazer? Você tem que trazer as experiências, né? Aquilo que você aprendeu, para você poder colocar em prática, né? E o que eu vou colocar em prática? As coisas boas, e não colocar em prática as coisas ruins. Então, na verdade, o que você tem que trazer não são as experiências e sim o aprendizado que você teve com tudo aquilo que você viveu na sua família de origem, né? O maior problema que as pessoas têm é que, às vezes, por exemplo, o cara casa e aí ele vem de uma família onde a mãe era a mãe, sabe? A mãe, aquela mãe, quase que coloca ela no pedestal lá. Porque tem mãe que, é a mãe, né? Aí ele quer que a esposa dele seja igual, e aí ele quer comparar a esposa dele com a mãe. Não, mas minha mãe fazer... Não tem que fazer. Primeiro que ela não tem nenhum grau de parentesco com a minha mãe. E segundo, que ela é uma outra pessoa, né? Ela não tem que ser igual. É claro que eu posso passar para ela algumas experiências que viveu e que deu certo, coisas que a minha mãe fazia e que por uma opção dela, ela pode ou não fazer. Mas eu não posso julgá-la por não querer ser igual. A mesma coisa é a mulher.
Às vezes ela espera que não, meu marido vai ser igual ao meu pai. E olha que tem um estudo que diz que, na verdade, nós sempre procuramos pessoas com características, né, dos nossos pais, né? Então isso é sem querer, isso é natural do ser humano, né? Você procurar pessoas com alguma característica, né? Então assim, o que você não pode, na verdade, é trazer essas experiências e querer colocá-las em prática. O que você tem que fazer é trazer os ensinamentos para que na hora que você tiver as suas experiências, vocês não errem ou então tenha o mesmo sucesso que os seus familiares tiveram, né? É dessa forma. Porque se você trouxer como tem que ser o padrão, sabe o que vai acontecer? Vai vir como jugo, vai vir trazer discórdia, vai vir trazer problema para a vida de vocês, para a família de vocês, que é a partir de vocês. Então, por isso tem que ser trazido, na verdade, a experiência não, os ensinamentos com as situações passadas. Agora é fácil? Não é, gente, não é. Muito difícil. Né? Nós vamos ter muitos choques, né, entre os nossos pais com a gente. Vai acontecer, porque muitas das nossas atitudes, os nossos pais não vão entender. Mas lá em casa não era assim, por que aqui você está fazendo assim? Gente, nós continuamos sendo filhos, né? Nós casamos somente, saímos da casa dos nossos pais, casamos e demos o início à nossa família. Então nós devemos honrar, respeitar e amar da mesma forma. Então como fazer isso? Sentar e conversar, né? Sentar e conversar com os nossos pais, né? Saber, pai ou mãe, né? Sim, lá em casa não era assim, eu aprendi, foi bom para mim, mas hoje eu entendo que aqui na minha família eu não tenho como fazer assim, então eu estou fazendo dessa outra forma, é o que eu entendo que vai dar certo, né? Eu gostaria da tua ajuda, né? Porque é uma família que eu estou iniciando, né? Então é conversa, gente, é conversar, mas mesmo mediante conversa ainda vão haver atritos, né? Mas que a gente saiba com honra e com respeito, né, passar isso para os nossos pais, tá bom? Como é a sua visão para a sua família, tá? E para que eles entendam que, para mim, olha, a criação da minha família foi bênção para mim. O Fábio, o pastor Fábio também. E olha que ele é carioca e eu sou mineira. Então olha só que mistura maluca, né? Os mineiros são mais pé atrás, né? Desconfiando, mais fechado e tal, né? E os mineiros são mais espontâneos, são mais, né, natural. A gente é muito fechado. Os cariocas não, são mais espontâneos. São mais abertos. Bico de sapato com tudo. E olha que mineiro ama carioca, gente. Mineiro ama carioca. Carioca também ama mineiro. Então, mas a convivência não é fácil. A convivência pra gente no início não foi fácil. E ainda hoje, a gente tromba. Inclusive porque a gente, assim, são conceitos diferentes de criação. Gente, porque a questão cultural conta muito, né? Sim. E também tem a questão pessoal, né? A pastora fala que ela é introvertida, realmente, muita coisa. Melhorou muito, cada dia ela é curada mais um pouquinho. E eu já sou totalmente cara de pau, descarado pra frente, igual bico de sapato com tudo. Não tem jeito, eu chego lá e vamos resolver, vamos fazer. E a pastora não, ela é no jeito dela, eu resolvo assim e ela resolve assim, né? Então a gente tenta juntar uma coisa com a outra e tirar daí um bom resultado em todas as questões que a gente passa, né? Mas o Senhor é sábio. E nem sempre dá certo, não. Às vezes o Senhor é sábio em tudo que Ele faz. Ele está dando esse exemplo, sabe por quê? Para você olhar mesmo para o seu cônjuge agora, né? Quem está aqui com a gente e quem ainda vai estar, porque esse vídeo vai permanecer aí, né? Então, para que você olhe para o seu cônjuge, olhe para ele mesmo, olha assim, olha nos olhos, quero ver o que você faz. Olha como é que ele é, sabe? Entenda quais são as diferenças existentes, entendeu? De um para o outro. E para que vocês possam conviver melhor com essa diferença. Verdade. Porque o Senhor, Ele coloca um para completar o outro, né? É um ajudando o outro, né? Ele me completa, Ele me põe para frente, Ele da mesma forma, né? Eu também, né? Também tem uma função na vida dele. Então o Senhor, Ele é sábio em tudo que Ele faz. Vamos recapitular, porque a gente vai começar
a entrar nos versículos, tá? Então, olha só, nós falamos da questão da felicidade, da bênção da família, uma família feliz, uma família abençoada. Nós falamos de que nós precisamos de amor, de respeito e de perdão, tá? Aí a gente pode até citar um versículo bíblico, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso aqui a gente pode resumir para tudo em nossa vida, né? Se eu amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo, às vezes a gente acha que o nosso próximo está lá na rua, às vezes a gente acha que o nosso próximo é o nosso vizinho, mas o nosso próximo está tão próximo que a gente nem consegue ver. Por isso que as coisas às vezes não funcionam, né? Está tá procurando o próximo lá longe. Está dentro de casa com a gente. Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, eu vou saber amá-lo, eu vou saber respeitá-lo, eu vou saber perdoá-lo. E as coisas vão andar melhor, muito melhor. Então, segundo, olhe para você mesmo como indivíduo, como que você está, quais são as suas necessidades, o que você precisa hoje para ser um canal de bênção à tua família, para que a tua família seja feliz, seja abençoada. Terceiro, como foi a criação sua de origem? Como que foi a tua família de origem? Qual foi a tua criação, a cultura, né, os teus ensinamentos? O que você vai trazer para dentro do teu casamento? Isso, gente, a gente tem que fazer no início do casamento e durante a caminhada. Porque a nossa criação, ela fala muito alto. Ela grita muito alto. Então, a gente precisa fazer essa avaliação o tempo todo, tá? E aí, agora nós vamos entrar para alguns versículos dentro da palavra. Você pode anotar para ver depois, tá? Que a gente vai ver alguns. E o versículo-chave da nossa célula de hoje, a gente vai ler no final, tá bom? A gente vai falar um pouquinho para os maridos agora. Senta que lá vem história. Ainda bem que os longos são largos, né? Então, olha só, a gente vai falar para os maridos, né? Lá em Provérbios 18, 22, fala assim: o que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe o favor do Senhor. Valeu, Deus, obrigado pelo favor. Então, para vocês, homens, aquele que acha uma esposa encontra uma coisa boa e recebe o favor do Senhor, tá? Então, olha para o lado aí, para sua esposa aí. Fala assim: ô, coisa boa que Deus me deu. Fala aí. Ô, favorzão bom, sua. Ô, coisa boa, por favor. Ah, coisa boa, ô, coisa trem bom, sua. Vamos lá, Provérbios 5:18. Tá escrito assim, ó: seja bendito o seu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Não existe mulher melhor do que essa que está do teu lado desde a tua mocidade. Verdade. Desde quando você se casou, né? Desde quando o Senhor uniu você a ela. Não existe mulher melhor. Os anos vão passar, vocês vão envelhecer. Gente, vocês não estão vendo as imagens aqui que a gente está vendo. Os anos vão passar, nós vamos envelhecer, as rugas vão chegar, mas não existe mulher melhor do que a mulher que está ao teu lado desde a tua mocidade, tá? Na verdade, isso é sério e é simples, né? Esse ano nós vamos fazer 20 anos de casados e um colega lá que trabalha junto, ele estava perguntando, a gente estava comentando sobre isso, coisa e tal, e eu sou um dos que tem mais anos de casado lá da turma. E aí pegaram e a gente estava falando sobre isso, né? Pô, cara, mas tu não pensa em, pô, se tivesse outro... Falei, rapaz, deixa eu te falar, eu não estou dando conta nem da minha lá de casa, quanto mais pensar em outra, rapaz. Eu vou arranjar outra para quê? Igualzinho que eu tenho lá em casa, ter os mesmos apetrechos, o parque de diversão é do mesmo jeito. E outra coisa, tem a semana que se você der mole, elas espancam e quase mata a gente. É tudo igual, cara, não vai ter diferença. Na verdade só vai ser uma coisa nova, mas a coisa nova ela vai deixar de ser nova de acordo com o uso. Então, querido, não tem jeito disso, entendeu? Essas ideias aí que tem uns doidos lá que quer trocar uma de 40 por duas de 20, eu falo, rapaz, se você não está dando conta de 40, que te conhece desde a tua mocidade, que você também a conhece, imagina dar conta de duas de 20. É muito complicado essas aventuras aí, rapaz. Então, guarde na tua cabeça, né? Alegra-te no Senhor com a mulher da tua mocidade. E ainda tem um hino sobre isso, né? Que diz que panela velha que faz comida boa. Quer dizer, não é hino não, é só uma música. Também não quis chamar de... Não, é panela experiente que faz comida boa. Panela experiente, você ouviu errado. Não põe palavras na minha boca. Amém, vamos continuar com os maridos.
Vamos lá, Efésios 5:25, tá lá, ó. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí o negócio começa a ficar mais apertado, né? Então, os maridos, é o Senhor que está falando, gente. Não sou eu, não. Né? É Deus que está falando. Então, que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo fez o que por nós? Morreu. Né? O Senhor morreu por nós. Então, os maridos, olha só, gente, é um amor tão grande, um amor sem igual, porque o Senhor morreu por nós, sabe que cheio de pecado, né? Cheio de erro, cheio de falha, e o Senhor nos amou de tal maneira que Ele fez esse sacrifício. Então, transferindo para os maridos, né? Nós somos cheias de defeitos, de falhas, né? A gente nem entendia que nem a gente mesmo, né, se entende. Tem dia que eu mesma não me suporto, mas a questão é os maridos amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Com defeito, com falha, com tudo que vem no conjunto, e se entregar por amor a ela, né? Se sacrificar por amor a essa esposa. E sacrificar, gente, não quer dizer que tem que morrer no sentido literal, não, tá? Mas se caso for, né, necessário, mas morrer no sentido literal, mas sabe os seus desejos, né? Você colocar em segundo plano pela felicidade da tua esposa, né? Você pensar nela primeiro, você sabe, os seus desejos. Eu sei que a gente sabe que vocês, homens, né, vocês, nossos maridos, têm os sonhos de vocês, têm os desejos de vocês, né, que querem realizar, a gente entende isso, né? Mas a questão é de andar junto, né? Vocês não estão sozinhos mais, nem a gente. Então, se adequar a este sonho, adequar esses projetos, esses desejos para dentro da família. Na verdade, quando a palavra de Deus fala lá que nós nos tornamos uma só carne, isso aí, na verdade, pode falar. Giripoca tá piando hoje. Então, na verdade, em todas as coisas, né? Não é só uma só carne, beleza? O que é isso? Coisa e tal. É uma só carne em tudo, gente. E aí é muito complicado, porque você, além de se trabalhar a si próprio, você vai ter que trabalhar a outra parte sua, que é uma em você. Então, Deus, ele foi assim, realmente muito misericordioso com as mulheres, e foi muito radical conosco, né, com os homens, porque, tô brincando, amor, tô brincando, calma, quero dormir no sofá não. Mas agora falando sério, porque na verdade, a palavra de Deus nos mostra aqui, que nós temos que amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Isso quer dizer que a minha condição de amar a minha mulher independe dela ser ou não a mulher perfeita que eu imaginei ter para mim. Você está entendendo? Então, quem é que vai fazer da minha mulher a mulher perfeita para mim? Sou eu mesmo, assim como Deus faz, assim como o Senhor fez com a igreja. Nós não estamos sendo preparados para ser a noiva perfeita e subir aos céus, para as bodas, né? Então, assim, é a mesma coisa. A cada dia nós vamos ter que trabalhar nas nossas esposas para que elas se tornem a esposa perfeita, né? A noiva imaculada, sem manchas. Então, assim, é muito sério isso daí. A gente brinca, coisa e tal, mas cabe em nós, homem, e é por isso que Deus nos fez sacerdote, né, das casas da família. Cabe a nós uma responsabilidade muito grande, porque a perfeição do nosso cônjuge, da nossa esposa, como a noiva perfeita que vai ter o encontro, as bodas, né, que vai ser o ápice, né, do encontro das bodas com o noivo, é responsabilidade nossa, né? Somos nós que construímos isso nela, então isso é muito sério. Sim, estou olhando as horas ali, olha lá. Também estou acompanhando, vai lá. Efésios 5:28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. A questão de ser uma só carne, né? Então, se nós somos uma só carne, o marido está amando a tua esposa e está tratando bem a tua própria carne, né? Que o Senhor fala, né? Deixar pai e mãe se uniciar, né, a sua mulher, e se tornarão uma só carne. Então, quando o marido maltrata a esposa, ele está maltratando a sua própria carne,
Então isso é preciso que seja entendido, porque não é só a mulher que sente, gente. Vocês, homens, vão sentir a dor na própria carne, né? Se vocês não cuidarem da maneira que o Senhor deseja de vossas esposas. Tá Ainda bom? que você esteja aí comendo um jacaré agora no seu jantar, né? Você vai sentir na sua carne. Já falou É uma piadinha interna. Eu tô falando com o pessoal da rede social agora. É que eu tô falando com o pessoal aqui do local aqui. É uma piadinha interna. Vamos lá, continua. Então, olha só. 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça. O pastor falou aqui do sacerdócio. O homem é o cabeça, a gente vai ver ele. Ele é o sacerdote. Então, mas não é porque ele é o cabeça, ele é o sacerdote, que ele vai tratar da mulher de qualquer maneira. A gente já vem falando, né? De tratar com amor, porque somos da mesma carne, né? Um só, uma só carne. Respeito, perdão e amor. Respeito, perdão e amor. Muito bem. Tratando as mulheres como vaso mais frágil, dando honra e tratando como vaso mais frágil. Não que a gente seja fraca, não é isso. Não que a gente não entenda as coisas, não que a gente não seja capaz. Não é nesse ponto que a palavra fala. Né? A palavra diz para que eles cuidem, deem honra a nós e cuidem da gente, nos trate como sendo vaso mais frágil, porque, gente, quais são as características do homem, do sacerdote, aquele que traz o sustento para casa, aquele de que não é de ser o guerreiro, é o homem, é o que marca o território, é o que força, sai todo dia para trabalhar e que está lutando dia a dia. Então, se ele, com esse ímpeto, que é natural dele, de sustentar a casa, de cuidar, de proteger a família, se ele também for assim, né, com a gente não vai entender. Né? Então, é para que eles entendam da nossa fragilidade como mulher, né? De como nós devemos ser tratadas. O pastor falou aqui, amor, respeito e perdão, tá? Nós mulheres precisamos entender isso também, tá? Que eles vão nos tratar como vaso mais frágil, não é que eles vão achar que a gente não consegue, não somos capazes, mas a gente também, mulher, nós precisamos deixar que eles cuidem da gente, tá? No mundo de hoje é diferente do mundo, né, antigamente, que a família era o marido somente que saía para trabalhar, a esposa ficava dentro de casa, né, cuidando dos filhos. Hoje é diferente, a mulher ela vai à luta, ela também vai trabalhar para ajudar em casa, mas a gente precisa entender que nós precisamos deixar que eles cuidem da gente, tá? Nós precisamos de cuidados, tá bom? Vamos lá, gente, vamos correr mais um pouquinho aqui. Para nós mulheres agora. Mulheres, atenção mulheres aí agora. Assim, olha, só fechando esse versículo que eu não li o finalzinho. Então, olha só, igualmente vós maridos vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, tá bom? Então, para que as orações de vocês não sejam impedidas, tá? Isso é importantíssimo, tá bom? O trato com a sua esposa. Agora, para nós mulheres. Atenção mulheres agora, porque... Agora é pra gente, né? Nosso lombo ficou dolorido, hein? Prepara de vocês aí agora, mulheres. Então vamos lá. A Bíblia já começa falando que a mulher sábia edifica a tua casa e a tola a destrói, certo? Efésios 1:20 fala assim: então, quando o edito do rei for proclamado por todo o vasto reino, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Nós precisamos honrar o nosso marido. Esse trecho da palavra fala em relação à rainha Vasti, tá? Com o rei Assuero, né? Ela desrespeitou o rei, ela desrespeitou o chamado do rei. Independente do contexto da história toda que aconteceu para que isso chegasse a esse ponto, ela tinha que ter se apresentado diante do rei e honrá-lo ali. E ela se rebelou, né? Ela não foi, então ela desrespeitou, ela desonrou o marido dela. Então é importantíssimo que nós mulheres honremos os nossos maridos, independente, gente, de achar que de repente, na nossa opinião, falta alguma coisa para que honre, né, o nosso marido, e a gente está vendo os defeitos. Mas eu vou honrar como? Se ele me trata assim, assim, assado, se a gente nem conversa direito, né? Ele não dá atenção para os meus filhos, ele não me dá atenção, ele não me compreende, independente de
todo e qualquer defeito do nosso marido. A minha parte é honrar o meu marido, honrar, tá? Independente das falhas, ele é meu esposo, é meu sacerdote do meu lar, é o cabeça da minha casa, eu preciso honrar. E a partir do momento que eu entendo isso, a bênção vem. A bênção do Senhor, ela vem. A partir do momento que, se eu não faço isso, eu tô impedindo as bênçãos do Senhor de chegar, tá? Então eu preciso honrar o meu esposo. Ah, pastora, mas isso é muito difícil. É que eu estou fazendo a voz da mulher agora falando, né? Mas veja bem, tem algumas mulheres que falam, poxa, mas isso é muito, muito difícil, pastora, porque, como você falou aí, né? Meu marido não faz isso, não faz aquilo, não é assim, não é assado. Gente, o que nós precisamos entender é que Deus, ele é um Deus de princípios. E princípio, ele funciona da seguinte forma: ao princípio, você obedece o princípio, o restante é com Deus. E qual que é o princípio, né, da atitude da esposa com o marido? Honra. E isso independe do esposo, das atitudes do esposo. Nós precisamos entender isso, que a honra, que a pastora está falando aqui, que a palavra de Deus diz, ela não depende se o esposo é digno de honra, não é, se ele der, merecer que você dê honra, não é isso não, é honre, e ponto, é princípio, é um dos princípios, você como mulher tem que honrar. Eu já tive fases na minha vida, onde eu não fui um marido exemplar, mas a pastora não deixou de me honrar. Não é? Então, ou seja, independe da atitude do seu esposo, você tem que honrar. Porque, na verdade, quem nos justifica e quem trabalha por nós é o próprio Deus. Né? Não é por força nem por violência, não. As questões vêm, são transformadas por Deus e não por nós. Porque se for por nós mesmos, querido, olha, a batalha está perdida. Né? É por isso que em todo tempo, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Você já pensou se a salvação, ou se a bênção, se o amor de Deus tivesse ligado à realização das nossas vidas pelas nossas atitudes? Querido, eu já estava no inferno, com certeza. Com certeza. Porque tem dia que você acerta, querido, tem dois que você não acerta. Tem semana que você acerta e tem mês que você não acerta. Então, na verdade, nós temos que entender essas questões também. Isso nos ajuda, né? Na verdade, a gente volta lá na primeira questão, de que a gente precisa primeiro começar em nós mesmos a mudança que a gente espera no outro. Não é verdade? Tem um testemunho rapidinho, o nosso tempo aqui na rede social tá bem curto, mas depois a gente continua com o pessoal local aqui do aplicativo Meet. Tem um testemunho tinha uma mulher que uma vez quase todo dia ela passava as melhores roupas do marido, porque todo dia ele dava uma saidinha, ia para o bar, saía com mulheres e todo dia ela passava a roupa dele com uma perfeição, e o marido começou a notar aquele negócio, começou a observar, cara, essa mulher é muito maluca, como é que ela faz isso? E o marido começou a dar as dicas, que estava indo com outra mulher, que estava indo para cachaçada, que estava indo para farra, que estava indo, e menosprezando a mulher. E mesmo assim, ela nunca deixou de cumprir com o papel dela como esposa, como auxiliadora para o marido, né? E sabe o que aconteceu? Ela, com aquela atitude, ela converteu o marido dela. Isso é um fato real, tá? Ela converteu o marido dela pelas atitudes dela, né? Para quem você tem convertido o seu marido com as suas atitudes? O princípio da sua atitude como esposa é honrar o seu marido. O pastor está falando, já tem um plano de entrar nesse assunto, ele já está falando, né? Mas é isso mesmo. Não, mas dá para falar mesmo. É porque na realidade, a gente está interagindo e Deus vai falando e vai confirmando. E é isso mesmo, tá? Vamos lá, Provérbios 31, 27. Pra gente, para nós mulheres: olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Olha pelo governo da tua casa e não come o pão da preguiça. Né? A mulher virtuosa, né? Está aqui esse trecho, sobre esse texto, a mulher virtuosa, quem acharás? O teu valor muito excede ao de finas joias, né? Ao de finos rubis. Essa mulher lá, a gente leu o trecho, né? Está lá em Provérbios 31.
ela conta como que é a vida, que ela tem funcionários, ela tem bens, ela tem propriedades para administrar, e vai falando o tanto de tarefa, de função que ela tem, e ela governa bem. Trazendo isso para a gente hoje, a gente tem uma função, uma tarefa nossa, né, que é de administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, a nossa casa, a nossa família, né, aquilo que Deus vou colocar em tua mão para você governar, para você organizar. Então, faça com amor, né, para que... Cansa, gente, cansar cansa. A gente estressa. Tem dia que a gente quer sumir, que a gente não quer nada, que a gente quer ficar só o dia inteiro na cama, tem. É até um direito nosso, como deles também, né? De descansar, de parar um pouco, respirar. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é que eu não possa descansar. Eu posso descansar, eu devo descansar. Mas a Bíblia nos chama a atenção aqui para que a gente não coma o pão da preguiça, tá? É um puxãozinho de orelha para a gente mesmo. 1 Coríntios 7,10. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. É um ponto também que é polêmico, né? Dá ruim. Dá ruim. Que a mulher não se afaste do seu marido, não se aparte do seu marido. O texto vai seguindo, né? Se isso acontecer, que seja por consenso mútuo. Talvez por algum propósito, né? Que vocês entrem, né? Um propósito que já tudo dentro de um acordo, tá? Mas que nós mulheres não nos apartemos dele. Ou seja, é célula de casais, né? Tá falando literalmente, querida, não deixa de fazer sexo com o teu marido. É uma necessidade vital do homem curtir as 4 letrinhas preciosas. Você precisa entender isso. O sexo desestressa seu marido, alivia teu marido e ainda deixa seu marido feliz pra caraca. E olha, depois você pode pedir o que você quiser, que a gente fica hipnotizado. É isso, querido. É célula de casais, amor. Então, gente, tá na rede social, a criança vai ver, mas não pode fazer nada, né? Aí que tem que ver os pais. Isso aqui é célula de casais. A gente assistiu um diálogo. O pessoal tá rindo ali. Mas é verdade, senhor. É isso. A gente assistiu um diálogo muito legal. Pastor Cláudio Duarte e sua esposa. E eu quero trazer aqui uma fala dela, né? Ela disse assim, o seguinte, ela estava fazendo perguntas. Isso, né? É importante, essa parte aí agora é importante, presta atenção. Estavam fazendo perguntas, né? Aí perguntaram como que era esse relacionamento deles íntimo, né? Falar assim. Não, a pergunta na verdade foi se ela achava certo fazer sexo com uma... Perguntaram para ela, uma mulher perguntou para ela, para Mary Duarte, se ela achava certo a mulher fazer sexo com o marido mesmo quando não estava afim. Sim. Aí dá a resposta dela. E aí ela foi bem sincera, sabe? É uma mulher de Deus, querido. E eu achei o seguinte, olha, foi muito sincera a resposta dela. Porque a gente casa, o mundo fala o seguinte, casa para ser feliz. Quer ser feliz? Vai casar, né? Casa para ser feliz. Mas é uma mentira do diabo. Então a gente casa para fazer o outro feliz. Então, se eu para fazer meu esposo feliz, naquele dia eu não estou afim, porque então eu não vou me, né? No começo, isso ela falando, gente, no começo é um sacrifício, pode ser que sim, porque de repente eu estou cansada, estou mal-humorada, meu dia não foi bom. Então no começo vai ser um sacrifício, mas depois, na caminhada, aí é só vitória, né? Aí é só alegria, né? Aí tem também a questão da... Agora é sério, a gente brinca, né? Porque esse assunto sempre leva para brincadeira, é um assunto polêmico. Você tem que levar ele na brincadeira, de certa forma, para se expressar, mas o fundamento dele é muito sério. Porque ela falou uma outra parte também, que é muito interessante, porque isso traz o quê? Uma maturidade que nós temos que ter. Porque, querida, às vezes vai brincar e a brincadeira não vai ser boa. Sabe, criança, quando vai brincar no play e cai e se rala? Pô, a intenção não era essa, se machucar, né? A intenção não era essa, doer. A intenção não era essa, não ser legal. A intenção sempre é ser muito boa, a brincadeira, a diversão no playground. Mas às vezes pode dar errado, querido. O escorregador pode não funcionar, e aí o trem dá ruim, você cair na hora que subir na escadinha do brinquedo. Então, tem que pensar nisso também. Aí tem que ter maturidade, né? Eu ouvi uma vez uma coisa que não existe frase pior o homem, agora eu tô falando com vocês, homem, falar pra mulher e perguntar assim, foi bom pra você? Amigo, tu tá de brincadeira fazer uma pergunta dessa, né? Isso daí tu tem que ter certeza, porque quem vai ser bom pra ela somos nós. Então, mas isso é muito sério, né?
eu achei muito interessante essa resposta dela, porque, pastor, então quer dizer que mesmo se eu não tiver afim, querido, tem, porque na verdade é uma necessidade fisiológica do homem, né? E é uma, entre aspas, obrigação sua como esposa do seu marido. E, inclusive, querida, porque na verdade, por ser uma necessidade fisiológica, as pessoas não entendem isso. É uma necessidade fisiológica. É igual, por exemplo, caraca, vamos entrar nessa parte, na parte aqui da galera junto aqui com a gente aqui, porque isso vai render e a galera aqui tá rindo, então a gente vai ter que falar sobre isso depois. Mas, ou seja, o que quer dizer aqui, ó? Olha só. Mas então, olha só. Tem que brincar. Mas para todos vocês. Só temos 10 minutos. Então, nós estamos falando o seguinte, né? A gente precisa atender essa necessidade deles, mas não quer dizer que vocês também, né, tem que entender o nosso tempo. Foi isso que eu falei, maturidade. Né? Isso, buscando essa maturidade, que a gente quer deixar bem claro. Tem dia que não tem como mesmo, gente. Tem dia, nós somos hormônio puro, sentimento, tem dia que não dá, né? Então, vocês também precisam entender essa parte, tá? Vamos lá. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Tem uma mentira do mundo também, do diabo, que fala, tem uma musiquinha, né? Não a música, a gente entenda, tá? Tem gente que gosta da música. Mas enfim, Amélia que era mulher de verdade. Aí o pessoal coloca na cabeça que eu ser submissa tem que ser Amélia, né? Amélia, empregada, tem que faz tudo para ele, não é isso. Quando a Bíblia fala, sou Amélia nessa casa, quando eu morrer, quero ver. Quando o Senhor fala em relação à submissão, né? Eu estou com ele junto numa mesma missão, debaixo de uma mesma missão. A gente precisa entender que nós estamos trabalhando juntos em prol de um bem comum. Eu lembro uma vez, gente, há uns anos atrás, em conversa com a minha pastora da época, né? Você está me olhando por quê? Não sei, o que você vai falar, ué? Que a pastora, a gente conversando, e ela foi orar por mim, e a gente fazia, né, o acompanhamento pessoal, tudo, então ela botou a mão na minha cabeça para orar por mim no final da conversa, e ela pegou e repreendeu todo espírito de competição. Doideira, eu lembro disso. Né, eu cheguei em casa contando e falei assim, meu Deus, espírito de competição. Eu não estava enxergando, vocês estão me entendendo? Havia dentro de mim um sentimento de competição com meu esposo. Você entendeu? Eu queria ser melhor que ele, até sem sabe, ter noção disso, né? Eu achava que sabia mais, ou que... Enfim, quando ela orou por mim e disse isso, depois de longas conversas, né? Isso não é só uma conversa só, foi um acompanhamento e tudo, que a gente vai se abrindo, conversando, e ela orou, doeu. Tenho que falar para vocês, doeu, porque a ficha caiu, que foi e eu fui latejando a cabeça fora, mas caiu no coração. Eu entendi que a minha atitude estava errada, entendeu? Não é isso que está em jogo. Cada um tem a sua habilidade. O Senhor criou o meu esposo com os dons e talentos que são dele e que o Senhor vai usá-los para o nosso bem. E vai usá-los na questão, nós como pastores, para a obra, né? Com vidas, com pregação do Evangelho. Da mesma forma, o Senhor me criou com dons, talentos, e que o Senhor vai usar da maneira que Ele achar melhor, para o bem comum da nossa casa, nossa família, para a obra, para aonde que quer que a gente vá. Então, nós mulheres não temos que competir com nossos maridos e nem os nossos maridos competir com a gente. Quando a gente entende isso, existe um crescimento muito grande, uma maturidade muito grande. É um trabalhando junto com o outro para o crescimento da família. Então, quando fala em relação à submissão, né, ele é o sacerdote, eu tenho que estar submisso a ele, né, debaixo dessa missão que Deus está dando a ele, a direção que Deus está dando a ele. Agora, eu posso opinar, eu posso, né, conversar com ele, o que eu acho da situação, o que eu estou vendo, de repente ele não está vendo. Isso, gente, não que não possa fazer, se deve fazer, o diálogo tem que haver, tá? Inclusive porque as habilidades
de ambos se completa um ao outro, né? Sim. A verdade é essa. Sim, então a submissão é importante para nós mulheres e existe bênção quando eu pratico a submissão. Agora a submissão, elas têm um limite, tá? Qual é o limite dessa submissão? Quando ele me leva a pecar. Quando dentro do que ele está me pedindo, eu estou indo pecar. Então é o limite da submissão. Aí eu não preciso ser, entendeu? Submissa, porque ele está indo, me induzindo ao pecado. Ao erro, então aí eu não preciso estar submissa, mas se está dentro da palavra de Deus, está tudo bem, eu tenho que ser submissa, tá? Eu encontro bênção debaixo da submissão, tá bom? Falamos da submissão, falamos do amor, falamos... Vamos passar para os pais, para a gente poder terminar, né? O último versículo só das mulheres fala assim: semelhantemente as mulheres sejam submissas aos vossos maridos, que nós falamos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. 1 Pedro 3. É isso que o pastor falou aqui, né? A esposa, sem palavra alguma, através das suas atitudes, né? Ela ganha o seu esposo, tá? Ela ganha o seu esposo para Deus, para ela, para sua casa, para sua família, tá? Então não é no meu muito falar. Nós mulheres gostamos de falar muito, né? E às vezes a gente fala demais e fora de hora. Então a gente precisa também ter discernimento disso, tá? Às vezes no silêncio o Senhor fala mais do que no meio de uma multidão de palavras, tá bom? Agora para nós pais, tá? O que a gente precisa fazer para os nossos filhos? Eu vou falar aqui os pontos e dar os versículos e a gente vai falar no todo, para a gente poder, né, finalizar, tá? Nós pais precisamos ensinar os nossos filhos. Deuteronômio 6:7, tá bom? Fala sobre a gente inculcar na cabeça deles o ensino, a palavra do nosso Deus, tá bom? A base, né, que a gente deseja para eles, tá bom? Do ensinamento do nosso Senhor. Aí fala assim: andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Então é o tempo todo, tá? Ensinando os nossos filhos, treinando os nossos filhos. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Então a gente tem que estar junto. O importante é que não é o caminho, é no caminho, caminhando junto. É importante, a gente precisa estar com eles, fazendo junto com eles, demonstrando para eles como que é, né? A gente dando exemplo para eles, tá bom? Prover, tá? 2 Coríntios 12:14, fala assim: agora estou pronto para ir ter convosco pela terceira vez, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Afinal de contas, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os próprios filhos. Isso Paulo falando, né, quando ele ia fazer a viagem à igreja. Então, somos nós que temos que prover para eles, né? Somos nós que temos que preparar o futuro deles, né? A entesourar, como a palavra diz para eles, e não ao contrário. Hoje a gente vê, é muito triste isso. Não que quando nós envelhecermos, não é isso que eu estou dizendo, que os filhos não tenham que cuidar da gente. Não é isso. Quando nós envelhecemos, aí sim, o filho é função do filho, cuidar dos pais, né? E em todo tempo, quando criança, e aí ele vai aprendendo isso. E na fase adulta, né, nós vamos continuar tendo a nossa vida e eles vão começar a família deles, ter a fase, né, de uma nova família, uma fase de vida adulta, mas eles precisam entender que quando envelhecemos, os filhos precisam cuidar dos pais sim. Só que hoje a gente vê muita família ao contrário, né? Os pais não estão nem aí para o futuro. E quando lá na frente os filhos conseguem vencer, né, eles colocam isso como pesado, vocês estão entendendo? Como cobrança pesada, e tem lei e tudo para isso, não discordando das leis, porque o filho tem que cuidar dos pais, mas nós precisamos entender que enquanto é nosso tempo, nós precisamos prover para eles. Prover o estudo, prover um ambiente adequado para que eles sejam educados,
né? Prover, dar uma base sólida para ele, para que ele possa entrar para dentro do mercado de trabalho, né? Nós precisamos prover. Eu sei que hoje o mundo é muito mais difícil, muito mais complicado em relação às finanças. Hoje é mais difícil a gente conseguir obter bens. Não é só isso, gente. Isso não é o principal. Mas qual o valor que você está entesourando para que o teu filho viva uma vida feliz e abençoada? Porque a gente hoje, os valores, os ensinamentos são muito mais preciosos do que bens materiais. Se nós conseguirmos passar para os nossos filhos o amor, o respeito, o perdão, os ensinamentos certos na palavra, os valores certos para ele, com certeza lá na frente eles vão conseguir vencer, vão conseguir ser felizes e abençoados. Inclusive porque com muito menos recurso do que nós temos agora, né, disponível até mesmo para poder ceder aos nossos filhos, os nossos pais, principalmente os nossos avós, criavam 10 filhos, criavam, né, lá no serviço lá, tem um cara que a família dele são de 19 irmãos, e todos os 19 viveram. Alguns, acho que 3 morreram na infância, mas por questões de saúde. Não foi por nada assim que tomou um caminho errado, nem nada não. E os outros 16 se tornaram todas pessoas de bem. E criado na roça, sem recurso, sem, né, vivendo daquilo, comia aquilo que plantava, né? Então assim, vivia com muito menos recurso do que nós temos hoje. Na verdade, sabe o que eu vejo hoje, querido? E eu vou ser muito sincero para você, eu acho que às vezes atrapalha tanto a nós como atrapalha eles. Os recursos que nós temos hoje, sejam eles tanto de aquisição das coisas, como os tecnológicos também, ocupam tanto a nossa vida e a gente faz com que ocupem tanto a vida deles, que a gente acaba de ter o relacionamento principal para um crescimento saudável, no relacionamento de pais com filhos, que é a expressão do amor de verdade, né? De amor de verdade. Eu sei que eu já contei isso algumas vezes para quem caminha com a gente, que às vezes a gente faz coisas assim, tão simples. Às vezes eu chegava no trabalho, pegava as crianças, ligava para o pastor e falava assim, arruma aí que eu vou passar aí, a gente vai ali tomar um sorvetinho. Pô, ia ali na praça principal da cidade, tomava um sorvete do Bob's com as crianças, ó, mexendo do Bob's aí, patrocínio Bob's. Falava um sorvetinho ali do Bob's, coisinha de R$2,50, coisa e tal, saía, dava uma volta com o carro assim, voltava para casa. Poxa, a filha chegava e falava, foi muito bom hoje, foi um dos melhores dias da minha vida. Coisa simples, básica. Mas o que foi importante? Foi o estar junto, o momento que nós separamos para estar juntos, né? Não foi nem o que nós fizemos, né? A qualidade do tempo que a gente teve junto, a atenção dispensada, né? Isso importa muito para o crescimento do ser humano, da formação humana em geral, né? Sim, então ensinar, treinar, prover, o criar. Em Efésios 6:4 fala assim, e vós pais não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criando-os na disciplina e instrução do Senhor. Tá? Então a gente precisa corrigir os nossos filhos. Tá? A questão da criação, eu sei que às vezes não é fácil, né? A gente tem dia que a gente dói mais o nosso coração quando a gente tem que corrigir, né? Mas é necessário que a gente corrija os nossos filhos, que a gente eduque, que a gente discipline com amor, tá? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele corrige aquele a quem ama. Nós, como ele é o nosso exemplo maior, né, de pai. Então nós, como pais aqui na terra, nós precisamos corrigir os nossos filhos, sim, corrigindo com amor, tá? Se a gente não corrige em casa, gente, infelizmente o mundo de hoje, ele maltrata, né? O mundo jaz do maligno, assim a palavra de Deus diz, né? Então, se nós não corrigirmos em casa, ele vai sentir, vai ser corrigido lá fora e com muitas dores, tá? E com muitas decepções. Para a gente fechar, o nosso versículo de hoje, base, tá? Sobre a família, o alicerce, a bênção, né? Uma família feliz. Como a gente fazer com que a nossa fundação, o nosso alicerce, a nossa base, seja uma base resistente para resistir a tanto mal
que vem para atacar a família. Tantas lutas, tantas tempestades a gente está vivendo aí no mundo tão conturbado, né? É doença, é vírus, são notícias ruins que batem a porta. Eu não sei o que vocês têm passado aí, mas vou ler aqui para vocês, olha. Mateus 7, 24 até o 27, diz assim, ó: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi a sua grande queda. Então a pergunta que nós queremos deixar para vocês hoje: qual que é o alicerce da tua casa? O teu casamento, a tua família está sendo criada em cima de qual base? Você pode escolher, você tem uma escolha: em cima da rocha ou em cima da areia? Num lugar firme, sólido, com ensinamentos que vão fazer com que a sua família cresça, né? Se estabeleça e você receba a bênção de Deus, ou de qualquer maneira, né? Com os nossos achismos, ou de acordo com o que o mundo vai ditando a moda, né? Qual é o alicerce que você quer para a tua casa? Você hoje pode escolher. Uma coisa nós temos a certeza, que a rocha é o melhor alicerce. O nosso melhor alicerce para a nossa família é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a base forte, é a base sólida, onde nós podemos criar a nossa família, construir a nossa família para que ela cresça, seja feliz e abençoada. E para que abençoe outras famílias. Porque quando nós recebemos a bênção, a gente não é para reter, né? É para a gente ir abençoando outros. Tá? Existem muitas famílias sedentas da bênção de Deus, né? Famílias que buscam a felicidade. E quando a gente encontra, e é preciso que a gente compartilhe, né, com essas famílias. Tá? Então você nessa noite pode escolher qual alicerce você deseja construir a tua família, qual a base. Jesus é a melhor base. Jesus é a base mais forte, é a rocha sólida, que as tempestades virão. Hoje a gente acorda, uma notícia ruim aqui, um problema ali, um leão, né? Nós só podemos falar, um leão a cada dia a gente tem que matar. No mundo de hoje são 2, 3 que a gente tem que matar a cada dia. Então nós não sabemos qual a tempestade que você tem passado. Eu não sei, o pastor não sabe, mas Deus sabe. E nós sabemos, uma coisa nós sabemos, que Ele está pronto para alicerçar a tua família na rocha, para que você consiga sobreviver a todas as tempestades, a todos os ataques contra a tua família, para que vocês juntos possam vencer e receber a bênção de Deus. Amém? É verdade. Então a mensagem que a gente quer deixar para você, que está nos acompanhando aí nas redes sociais, para você que está presencial aqui com a gente, né? Quer dizer, presencial não, local, online, mas a galera local aqui, deixar essa reflexão para você, né? Em que base você está alicerçando a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus negócios, né? Qual tem sido a sua base, aonde você tem colocado o seu alicerce? Com certeza não há um melhor caminho, não existe na verdade outro caminho que não seja através da palavra de Deus, da bênção de Deus, ok? Então que você possa estar buscando isso a cada dia. Eu quero só colocar para você aqui uma questão de que a gente sabe, tá? A gente tem noção, total noção de que não é fácil, mas a gente também tem a certeza e acreditamos fielmente que em Deus tudo é possível. Por isso o casamento a 3, eu, meu cônjuge e Deus como o elo de ligação do nosso casamento, do nosso relacionamento. E aí com certeza, se colocarmos Deus em todas as coisas das nossas vidas, sobre o controle soberano e absoluto, né? Deus vai nos dar a vitória, porque Ele já nos garantiu isso, né?
No mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Essa palavra é para mim e para você. Nós queremos agradecer a você e queremos orar por você agora primeiro, né? Antes de nos despedirmos de você que está aí nas redes sociais. O pessoal aqui local, nós vamos continuar aqui no aplicativo, mas para você que está aí na rede social, nós queremos orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Amém? Deus, nessa hora nós queremos apresentar as vidas que chegaram até aqui, ó Pai, no final deste vídeo, pessoas que estão buscando, ó Pai, alicerçar a sua vida, o seu casamento, a sua casa, as suas famílias, os seus negócios, na rocha firme que é Jesus. Pai, nós te pedimos agora que toda investida do diabo seja jogada por terra, Pai, contra essa família. Nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos a soberania, o controle absoluto do Senhor nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nas nossas casas, nas nossas famílias e nos nossos negócios. Nós declaramos aqui, ó Pai, que somos totalmente dependentes do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia todos os dias das nossas vidas. E desejamos e Te clamamos para que se cumpra soberanamente em nós e através de nós o Teu querer e a Tua vontade em todo o tempo. Esse é o nosso pedido e já Te agradecemos porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir as Tuas promessas nas nossas vidas, hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos das redes sociais, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe. E na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro aqui no nosso canal, aqui na nossa página Casamento A3. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha com os seus amigos, com os casais que você sabe que precisa, com as famílias que você sabe que precisam mais de Deus nesses dias, tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe, graça e paz. Tchau. Tchau.